Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo. Nessa videoaula vamos falar um pouco das propriedades da matéria, da densidade e dos fenômenos físicos e químicos que havíamos começado a estudar nesse primeiro trimestre na Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá então. Começamos vendo o que era a química, que é uma ciência que estuda a estrutura e a composição e a transformação da matéria. Estuda o átomo, as moléculas, como a matéria é formada. Chegamos em propriedades da matéria, nos estados físicos, que ela pode ser encontrada principalmente nas formas sólidas, líquida e gasosa. Vimos também as mudanças de fase. Lembrem que vocês anotaram isso no caderno e também no seu livro didático, onde nós temos as mudanças de sólido para líquido, de sólido para gasoso, de líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido e também o gasoso para sólido, aqui no esquema com os seus nomes, como vocês também têm no seu caderno de estudo. Posteriormente vimos os pontos de fusão e ebulição das substâncias, algumas substâncias, principalmente para a água e para o álcool, que foi o nosso objeto de estudo em sala de aula. Então, o ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, lembrando que na pressão de uma atmosfera, o álcool, menos 114, ponto de fusão, e 78 graus Celsius, o ponto de ebulição. Com relação à densidade, trabalhamos alguns exercícios de densidade. Densidade é a relação da massa pelo seu volume. Lembrando que essa massa pode ser em gramas, quilogramas, miligramas, o volume pode ser em ml, em litro, em centímetro cúbico. E também vimos alguns fenômenos com relação ao fenômeno químico e fenômeno físico. Então aqui nós temos a definição do fenômeno químico, onde altera a natureza da matéria, e o fenômeno físico não há essa alteração, como o fogo é um fenômeno físico, a queima. Já o vento, o balançar da bandeira é um fenômeno físico. Para concluir, vamos ver 3 exemplos aqui. O primeiro, o ponto de fusão do ferro é de 1530 graus Celsius e o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Lembre que, se a temperatura for abaixo da temperatura de fusão, vai ser sólido. Se ficar entre a temperatura de fusão e de ebulição, é líquido, e acima da temperatura de ebulição é gasoso. Então, o ferro a 25 graus Celsius, ele se encontra na fase sólida. A 130 graus Celsius, sólido, e a 1459 ainda sólido. Observe que 1459 ainda é menor que 1530, por isso sólido. Agora, quando a temperatura for de 2235 graus Celsius, ele vai ser líquido, porque está mais que 1530, mas ainda menos que 2450. E se a temperatura alcançar 3002 graus Celsius, isso será gasoso, porque já passou da temperatura de ebulição. Com relação à densidade, determine a densidade de uma substância com massa de 2.000 gramas e volume de 500 centímetros cúbicos. Então nós vamos trabalhar com densidade igual a massa dividido pelo volume, onde a massa é 2.000 gramas e o volume 500 centímetros cúbicos. Você divide e encontra 4 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que vocês têm mais exercícios desse tipo também no caderno. E aqui, sobre fenômenos químicos e físicos, considere as seguintes tarefas do dia a dia e indique qual tem transformação química.
Vamos observar então que o item 1, aquecer uma panela de alumínio, é um fenômeno físico. Já acender um fósforo é um fenômeno químico. Ferver uma água é um fenômeno físico. Queimar açúcar para fazer caramelo é um fenômeno químico. E fazer gelo é um fenômeno físico. Lembrem, alunos, que vocês podem estar encontrando as videoaulas e as listas de tarefa no site do professor Rodrigo em profrodrimelo.wix.com/aulas. Lembrando que nessa videoaula também tem a lista de tarefas que vocês devem baixar e realizar no caderno para posterior validação. Então, vamos lá, se dediquem e até a próxima aula. Valeu!